Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aproveitando que eu fiz ontem, né? Eu gravei e postei ontem o vídeo sobre a Umbanda, né? O Ocultismo Sem Medo Umbanda 1. E eu decidi arranjar um tempinho agora, já que eu tô na vibe, né? Do assunto para estar gravando o Ocultismo Sem Medo Candomblé 1. Como eu disse naquele vídeo, a Umbanda ela veio, a raiz dela quase que toda, ela é de uma das vertentes do Candomblé, que é o Candomblé Banto. Então, se você ainda não assistiu aquele vídeo, pausa aqui, assiste aquele, porque muita coisa eu vou estar meio que continuando ou terminando de explicar daquele vídeo, e aí você já volta. Então vamos lá. O Candomblé é uma religião africana. A palavra candomblé ela é um pouco mais ela dá uma generalizada, mas de uma forma mais íntima, o candomblé ele é separado pelos seus próprios praticantes. Eles chamam de culto a, e de acordo com com a origem daquele tipo específico de candomblé, o nome de sua divindade, né? Então, por exemplo, na nação Queto, que é a mais comum, que é culto ao orixá, então, na verdade, o praticante ele não fala muito candomblé, ele fala que é uma reunião de culto ao orixá, como o da nação Banto, que é da onde veio a Umbanda, é culto a Nkisi. E o de nação Fon, que é muito conhecido como Jeje, é culto a Vodun, uma palavra que o mundo inteiro conhece, de forma pejorativa, mas o mundo inteiro conhece. Então esse primeiro vídeo ele é muito mais na história. Então vamos lá, não vamos perder muito tempo não. O Candomblé ele é uma religião animista, e aí eu vou já pegar esse pedacinho para explicar rapidinho o que é animismo. O animismo ele vem da palavra anima, do latim, que significa vivo, vida, alma, né? Eu acho que é muito mais alma. Tanto que daí ela é a origem de várias palavras, né? Por exemplo, o desenho animado, que é um desenho que não está parado, que ele tem vida, ele se mexe. A nossa alma, ela vem da palavra ânima também, né? Que é a força que move esse corpo, que se não existisse a alma dentro desse corpo, esse corpo não estaria vivo. E o animismo, o que na verdade é uma fé animista? É uma fé que cultua, crê e cultua e invoca forças animadas, sejam da natureza, como seja do céu, não importa. Então, eles separam, assim, por exemplo, você ter um animismo, uma religião que é animista ativo e animista passivo, sem trocadilhos. O animista ativo é uma religião, por exemplo, como o candomblé, como o xamanismo. O candomblé é uma religião xamânica, por exemplo. Por que entra esse ativo? Porque é ele que está por vontade própria induzindo a invocação e o contato com aquela força. Então ele que está agindo. O animismo passivo é o contrário, não é ele quem determina isso. Ele pode participar um pouco da decisão, mas, por exemplo, na mediunidade, né, no mediunismo kardecista, que é mais conhecido no Brasil, na própria Umbanda, ele recebe. É um verbo que é usado por eles até. Ele recebe. Então, aquela força animada, ela decide naquele momento, naquela hora, vir e baixar. Então, ele não decide. Então, ele está passivo àquela ação daquela força animada. Então, essa seria a diferença. Tá? Então, o candomblé, ele é uma fé onde se cultua as forças da natureza. Então, os orixás, ou inquisis, ou voduns, que todos eles, em sua devida língua, significam espírito. Tanto que, tanto no magismo como no animismo, ele se separa, que você não pode chamar uma alma desencarnada, ela não é um espírito.
O espírito é uma força da natureza, ou é uma força divina. Agora, uma alma desencarnada é uma alma, ela não é um espírito. Isso é um erro que as pessoas cometem muito, também por aquela coisa de aprendi desse jeito, então faz parte. Então, a palavra orixá em Kissi Vodun significa espírito. Então, o praticante da fé, ele está interagindo e invocando aquele espírito da natureza. Então, um termo muito comum, Iemanjá é o espírito do mar. Xangô é o espírito do fogo. Oxóssi e Ossan, ali eles são o espírito da vegetação e por aí vai. Só que por incrível que pareça, por mais que tenha várias divindades, que agora vocês perceberam que não são divindades, são espíritos da natureza, é uma religião monoteísta. Por quê? Porque ela, como Deus, como Senhor Criador, eles têm um só. Existem várias forças da natureza, eu acho que parecido com os santos do cristianismo. Por isso até que os orixás são chamados de santo também, por causa do sincretismo, que eu expliquei um pouco no vídeo da Umbanda. Né? Então, esse Deus criador do universo, como por exemplo, na língua Yorubá, que é do povo de Queto, ele é chamado de Olorum ou Olodumaré. No povo Banto, que também é conhecido como Angola, ele é chamado de Zambi, tanto que ele é uma certa divindade em centros certos, assim, centros que são super fiéis, assim, de Umbanda. Eles têm o ponto cantado, que é a música para Zambi, eles têm ali a chamada para Zambi, eles adoram Zambi. E é a origem da palavra zumbi, por incrível que pareça. Porque na etimologia da palavra ali, um pouco no mito de Zambi, ele é o senhor da vida e da morte. Então, eu não sei de onde tiraram, mas vocês podem pesquisar. O termo zumbi, o morto-vivo, ele vem da palavra Zambi, do deus do candomblé nação Banto. E no nação Fon, que é também conhecido como Jeje, ele se chama Mau. Então, independente da separação dessas três grandes nações do candomblé, nisso eles não diferem em nada. Por mais que o continente seja muito grande, o continente da África, e assim ali as tribos, eles poderiam muito se comportar de forma muito diferente, existem poucas diferenças entre eles. A maioria das diferenças são só na língua. A mesma força sendo chamada de palavras diferentes por causa da língua. Mas tirando isso, você vê que é uma coisa muito expandida. E uma curiosidade é que o Nação Fon, na verdade que é também muito conhecido como Jeje, Jeje é uma palavra em Yorubá que significa estrangeiro, estranho. E era uma forma pejorativa que os Yorubás chamavam qualquer povo que era do oeste da África. Mas voltando para o Brasil, então, o candomblé veio com os escravos para o Brasil, escravos de várias áreas da África, e não só para o Brasil, como para toda a América, né? O mundo novo. Tanto que você tem, mais na América Central, já não foi muito Queto, já foi muito mais o Fon, né? O culto a Vodum. Tanto que você tem o voodoo haitiano, você tem o voodoo forte por exemplo, New Orleans, né? Ali você tem aquela coisa, você tem figuras famosas de New Orleans que estão sempre vinculadas à feitiçaria. Essa feitiçaria do voodoo, do culto a Fon. Desculpa, do culto a Fon. Falei caca, do culto a Vodum. Então,
Tanto que o sincretismo que foi eles conseguirem nas senzalas poder manifestar a fé deles e ainda não serem ali julgados, surrados e sei lá mais o que poderia acontecer com eles pelos cristãos, eles fizeram um sincretismo que aqui no Brasil eles fizeram com o cristianismo, que hoje é muito mais a Umbanda, mas lá também, e lá é chamado de santeria. Então, você tem a santeria cubana, santeria americana, santeria haitiana. Você tem um outro também super forte, pouco conhecido, chama Palo Mayembe, que também ele cultua, ele usa nome de Deus, de santos católicos misturado com divindades do candomblé. E essa bagunça foi necessária pela sobrevivência deles, uma coisa também que eu mencionei no vídeo da Umbanda. Outra coisa que é interessante por exemplo, palavras para deixar pejorativa aquela fé. Então no Brasil, quem nunca ouviu a palavra macumba? De uma forma ruim. Até isso se tornar até um adjetivo, um xingamento, né? Seu macumbeiro, sua macumbeira. Porque a palavra macumba colocar como uma fé de feitiçaria, né? Uma obra de feitiçaria. O macumbeiro é uma pessoa que faz feitiçaria com os outros, independente se é mesmo vindo do candomblé ou se está um pouco na Umbanda ou não. Macumba se tornou uma coisa ruim, né? Chuta que é macumba, né? E macumba, na verdade, é um instrumento de percussão. Para vocês verem como, porque na etimologia da palavra candomblé, ela vem ali da língua quibando, né? Que como se fala, da nação Angola, nação Banto, que significa que é a dança dos atabaques, só que é um candomblé, sem o L. Então ela significava apenas a dança dos atabaques. Sempre o atabaque é muito importante, né? Como eu expliquei também no Umbanda, é ele quem está chamando, de acordo com a forma de bater, você está chamando certas energias. E é uma mistura de candomblé com a palavra já do Yorubá, Ilê, que significa casa. Então é a casa da dança dos atabaques. Existem autores também que eles falam que também se tornou um termo para a palavra reunião. O ato de se reunir, mas com um cunho religioso. Né? Eu acho que é muito parecido com as pessoas hoje falarem eu vou à igreja, uma reunião da igreja. Então acho que o candomblé ele se tornou uma palavra para significar uma reunião da fé deles. E é muito engraçado que depois da abolição da escravidão, o candomblé ele cresceu muito, muito, muito. Hoje se diz que é possível que tenha o equivalente a 3 milhões de adeptos, sejam praticantes ou simpatizantes do candomblé, só no Brasil. Eu acho que isso também mistura um pouco gente que é dos dois, né, do candomblé e da Umbanda, que a Umbanda ela poderia ser considerada candomblé de caboclo, porque hoje se você entrar, a maioria dos centros de Umbanda, eles misturam muito. Então eles têm ali uma coisa mais assentada da Umbanda, mas aí você vê que eles cultuam tanto que o nome das 7 linhas, eu vou falar muito claro isso depois nas 7 linhas, no Umbanda 2, no vídeo que vai ser um Umbanda 2, mas as 7 linhas eles colocam muito a linha de Xangô, a linha de Iemanjá, a linha de Oxalá, a linha de Oxóssi, que já são o quê? Divindades, né? Espíritos, nação Queto. Então, assim, é muito confuso porque se misturou muito. Então é muito complicado. Às vezes é uma pessoa que ela faz parte, mas ao mesmo tempo ela vê que aquilo ali parece que cada um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Tudo isso que eu estou falando aqui, muita gente que às vezes é simpatizante há muito tempo, nunca ouviu, porque se misturou muito, né? Então, assim, eu queria falar do candomblé para dar seguimento nesse objetivo meu, que é o ocultismo sem medo.
E o candomblé, ele é um grande protagonista do preconceito religioso que nós temos no Brasil. Até mesmo porque eu já ouvi de pessoas falando, mas candomblé é ruim, umbanda é bom, candomblé é sempre como ruim, a não ser que seja uma pessoa que seja da fé. Muita gente realmente, que não, só por não entender, já julgam que o candomblé é ruim. E como eu sempre vou falar, todo poder, todo conhecimento na mão errada, aquela pessoa vai estar usando para o mal. A questão não é a fé, a questão é a pessoa que a está usando. Então, o candomblé simplesmente ele é uma fé xamânica, ele é uma religião animista onde se adora um Deus monoteísta e se faz a invocação através dos cantos ali, aquela história do atabaque, das danças e das oferendas, que é uma outra coisa que é muito esclarecida para o candomblé. É invocado aquele espírito da natureza, aquela força da natureza. Então a oferenda seria a pessoa... Existe um conhecimento meio determinado. Eu preciso de uma coisa que é Oxum quem controla. Na mitologia, Oxum controla esse elemento na vida. Então, se sabe que Oxum gosta de tal comida, tal comida, tal comida e tal presente. O que o sacerdote faz? Ele vai lá, ele junta aquela comida, aqueles presentes, e teoricamente não, ele deve consultar através dos búzios ou de uma outra técnica que é o Ifá, mas ele vai consultar, teoricamente, vai perguntar, né, um exemplo aí que eu estou dando, para Oxum, olha, você consegue operar isso na vida de fulano se eu te der essas coisas? E teoricamente, nos búzios ou no Ifá, ela vai responder sim. Se você me der esse presente do jeito que eu gosto, eu vou operar. Daí você vê essa parte do animismo, né? De ser uma força inteligente, segundo a fé. E aí ele vai lá e esse que é o despacho. Então ele vai deixar ali para a comida, presentes, às vezes os pedidos escritos num papel e velas e tal. E aí teoricamente a Oxum, que ela sabe que está sendo ofertado aquilo para ela naquele momento, naquele lugar, ela vai ali, ela recebe em forma de energia, é a única forma, né? Porque se ela não tem mais corpo físico, não tem como ela não tem boca para comer a comida que está sendo dada a ela, né? Nem pescoço para usar a joia que está sendo dada a ela. Então é em forma da energia, da intenção, aquilo é uma representação que eu explico também no vídeo que eu estou explicando a diferença de magismo e feitiçaria, onde a feitiçaria precisa desses elementos, desses ingredientes para que aquilo tenha efeito. E aí ela, satisfeita com aquilo que foi ofertado a ela, ela vai e opera em nome da pessoa que está ofertando a ela. Se fosse resumir a oferenda no candomblé, é isso. E Umbanda faz pra caramba, né? A maioria daquilo que é colocado em cemitério, por exemplo, não é de candomblé, é de Umbanda. Muito por causa da forma que eles pensam dentro da Umbanda, e é isso eu vou tentar também explicar no Umbanda 2. Certo, gente? Nesse vídeo eu vou parar por aqui, porque eu já tenho a ideia aí de estar fazendo o Candomblé 2. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos da série Ocultismo Sem Medo, é interessante, corre lá, principalmente para você que está assistindo esse logo de cara, pelo menos o anterior, que é o Ocultismo Sem Medo Umbanda 1 também. É legal você assistir esse. O meu objetivo é de que para os próximos dias eu já grave o Umbanda 2 e, se der, o Candomblé 2 também. Certo, gente? Eu acho que por hoje é isso. Ararita a todos, um grande abraço.